Boa noite a todos. Dando então continuidade aos estudos da noite do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição de hoje tem o título Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dize isto de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Anotação de João, capítulo 18, versículo 34. Então, essa pergunta aqui é de Jesus a Pilatos, quando ele foi entregue para ser punido, pelos sacerdotes Anás e Caifás. Como eles não adentraram na audiência por estar próxima à Páscoa, para não se contaminarem, o nosso irmão Pilatos sai lá fora e pergunta para os sacerdotes qual era a pena, ou o que ele havia feito de errado. E eles disseram: olha, se ele não fosse uma pessoa boa, a gente não tinha trazido aqui. Mas ele não achou nada, então vou te devolver para vocês aplicar a lei de vocês. Ele: não, nós não podemos matar ninguém. Pois as pessoas, vocês quiserem, podem verificar lá no Evangelho. E ele então retorna na sala de audiência e pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe devolve a pergunta: Dize isto de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? E aí o diálogo continua, depois a gente pode estudar em casa para ver o diálogo entre Jesus e Pilatos. E Emmanuel então explana esse pequeno texto do Evangelho. Diz isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Diz Emmanuel: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva ou mais ampla. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre, ele faz duas perguntas juntas, Emmanuel. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples das palavras ouvidas? Então, quando nós fixamos o olhar em Jesus, a personalidade dele, o Salvador, por que é a personalidade? É a característica das pessoas, ou seja, o que ela sente, os seus sentimentos, como ela pensa, é a personalidade que aí é formada. E será que nós estamos vendo nessa personalidade aquele que nos traz realmente a fé, a esperança de que podemos ser pessoas melhores, que podemos nos transformar, que podemos vencer as nossas próprias imperfeições, deixarmos de ser o homem velho para ser um homem renovado no amor? Ou estaremos agindo conforme os discos, repetindo o que ouvimos alguém dizer? É isso que Emmanuel está nos perguntando. Ouvimos e repetimos, ou é porque nós realmente acreditamos que Jesus é o mestre dos mestres, é aquele que viera nos ensinar a nos salvarmos, a vencer as nossas próprias imperfeições? E continua Emmanuel dizendo: é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Então é necessário, diz Emmanuel, que nós conheçamos dentro de nós pelo qual título nós atribuímos esse título a Jesus, de pessoa amorosa, de pessoa que viera nos ensinar a amar. Então, conhecer dentro de nós, não porque ouvimos alguém dizer,
de experiência própria. Qual a experiência que temos com Jesus dentro de nós, na nossa vida cotidiana? Depois que aprendemos as lições, quais foram as mudanças que conseguimos realizar em nós através dos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas? Então não basta se dizer encantadoras lições dos outros, mas temos que ter a nossa própria experiência religiosa. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Foi o que Jesus fez a Pilatos. Dize isso de ti mesmo ou alguém te disseram de mim? Quando Pilatos perguntou a Jesus: tu és o rei dos judeus? Então, quando nós referimos a alguém, esse alguém pode nos indagar: quem te disse isso? Por que está dizendo isso? Você me conhece? Podemos receber essas perguntas, não é? Jesus, diz Emmanuel, não é símbolo legendário, ou seja, ele não é uma pessoa famosa, não é uma pessoa conhecida porque alguém falou, porque alguém disse. Não. É um mestre vivo, que tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou foi vivenciado. Por isso as suas palavras, os seus ensinamentos têm sabor de vida eterna, porque ele as viveu na prática diária da sua vida. Não ensinou só através das palavras, porque as palavras passam, mas o exemplo permanece. Quando alguém nos diz alguma coisa, logo a gente esquece. Mas se ela realizou na prática aquela ação, nós não esquecemos. Guardamos, fica gravado em nossos corações. Por isso, tudo que Jesus ensinou está gravado em nós, porque ele as vivenciou. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passa, mas a experiência religiosa permanece. Então, as preocupações que nos acontecem no dia a dia, superficiais, como diz Emmanuel, elas nos educam, chegam, nos educam e passa. Mas a experiência, ou seja, a prática espiritual que nós aplicamos em nós, essa permanece. Nós não as esquecemos jamais, porque é uma mudança íntima que nós trabalhamos para realizá-la dentro de nós, nos esforçamos. Então, fica gravado essa lição em nosso coração. E continua Emmanuel dizendo: nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. Então é necessário fazermos as nossas conquistas espirituais. Porque quando nós ficamos recorrendo diariamente, entregando as nossas dores, as nossas dificuldades nas mãos de Jesus, ou pedindo a alguém para nos socorrer sempre, e sem fazer o esforço de trabalharmos em nós, o patrimônio não é nosso, é do outro. Vamos chegar à vida espiritual de mãos vazias. Daí a importância de nós trabalharmos os nossos sentimentos e fazermos essas conquistas espirituais dentro de nós. Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e até mais. Então depende de quem? De nós. Se entregamos nas mãos dele tarefas que são nossas, não vamos conseguir realizá-las, porque a tarefa é nossa. Ele nos auxilia, nos inspira, mas a realização da tarefa é nossa. Nos inspira, nos transfere bom ânimo, alento, fortalece a nossa esperança. Como? Através do nosso esforço. Se nós cruzamos os braços e deixamos para ele realizar,
Aí que seria de nós? Como vamos evoluir se nós não trabalhamos os nossos sentimentos íntimos? Somos espíritos imortais. Aqui estamos para evoluirmos. Então é necessário o nosso esforço para que esse aprendizado se faça e se concretize em nós. Porque o outro, ele pode nos ajudar, mas o mérito é dele, não é nosso. Fica com ele. E Emmanuel diz: é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo. Ou seja, temos que dar o testemunho nosso. Ora, como eu vou testemunhar que eu aprendi a ser paciente se alguém não testar a minha paciência? Como vou dar testemunho de que agora eu sou uma pessoa bondosa se eu não ajudo o irmão que está do meu lado? Não sou uma pessoa bondosa, eu preciso testemunhar, ou seja, preciso vivenciar na prática diária da vida. Todos nós temos que dar esse testemunho em nós, de que nós somos agora aprendizes, leais, fiéis e sinceros. Então, é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa dos dias tranquilos e nos tormentosos. Então precisamos iluminar, ou seja, educar os nossos sentimentos, educar o nosso coração com os ensinamentos de Jesus, observando o que traz, qual a influência que traz esses ensinamentos na nossa vida, nos momentos fáceis, nos momentos tranquilos. Está tudo bem, mas e nos momentos difíceis? É nos momentos difíceis que vamos ver se realmente nós aprendemos a lição, se estamos aplicando em nossa vida. A paciência, a compreensão, saber esperar, manter o bom senso em todos os momentos, nos momentos difíceis principalmente. Porque muitas vezes agimos por impulso, não usamos a razão. E aí erramos, falhamos, cometemos os mesmos erros de antes. E Emmanuel finaliza dizendo: reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então, reconhecer essa atitude digna no esforço dos homens, que todos nós aqui estamos para fazer esse esforço de mudança em nós, e exemplificar nos discípulos fiéis, aqueles que com Jesus caminhou, também no começo cometeram falhas, mas depois, aplicando em si mesmos todos aqueles ensinamentos, venceram a si mesmos. De tal forma, vamos colocar Pedro, que foi aquele que o negou 3 vezes. Pedro mudou tanto, aplicou em si mesmo as lições de Jesus na sua vida, que por onde ele passasse, até a sua sombra era disputada pelos doentes, que ao passar por cima dos doentes acamados, eles ficavam curados das suas enfermidades. Por isso Jesus diz: podeis fazer tudo o que faço e até mais, se quiserdes. Então, se inspirar na exemplificação desses discípulos fiéis, mas não nos esquecermos que é prejudicial, negativo, a gente aquietar edificações que não nos pertencem, edificar na elevação dos outros, deixar que os outros nos ajudem, não fazermos nada para nos elevarmos espiritualmente, e aí então não nos pertence essa elevação. Vamos esquecer então o serviço que nos compete, porque estamos à sombra dos outros. Então vamos fazer, como disse Jesus, a nossa luz brilhar aonde estivermos. Fazer a nossa luz brilhar. Como? Aprendendo as lições dos teus ensinamentos no Evangelho, que são roteiros de luz para todos nós.
que orienta os nossos passos, como nos conduzirmos diante de todas as situações. Aprendermos a amar uns aos outros como irmãos, perdoar principalmente aqueles que nos fazem sofrer, aqueles que nós achamos que não merecem o nosso perdão, é o mais carente do nosso amor. Estamos juntos não é por acaso, estamos vindo de outras existências mal vivenciadas e agora nos encontramos para aprendermos a amar. Então, mesmo que eles não nos amem, façamos a nossa parte. Vamos amar, vamos compreender a dificuldade do outro, porque ontem também fomos assim. E hoje, já com a compreensão, o entendimento dos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, nós podemos ser novas criaturas e fazer a diferença. Quando nós cobramos do outro aquilo que eles cobram de nós, em que somos diferentes do irmão? Somos iguais. Ainda estamos no mesmo patamar evolutivo e precisamos, então, evoluir. Para nos auxiliar nessa lição do testemunho, no livro Pontos e Contos, nos traz também uma lição que também tem o título O Testemunho. Quem nos conta é o nosso irmão X, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier. E narra então o irmão X. Um homem santo repousava junto a velho poço em Cesareia, quando se aproximaram dele alguns jovens aprendizes do Evangelho, rogando-lhe esclarecimentos sobre o testemunho a que se referem todos os orientadores da virtude cristã na preparação espiritual. O ancião fez um gesto de bênção e falou sem preâmbulos, ou seja, sem rodeio. Um devotado judeu convertido à Boa Nova resolveu transportar a palavra do Senhor para certa comunidade rural da antiga Fenícia, onde residia, no intuito de guiar corações amigos das trevas para a luz. Inflamado de entusiasmo, saiu de Jerusalém para a nova pátria que adotara, após recolher os ensinamentos do Messias, através dos apóstolos em ambiente familiar. Mente modificada e coração refeito, passou a ensinar as verdades novas sem perder o calor da fé, ante a gelada indiferença dos velhos companheiros de luta. Ninguém queria saber de perdoar inimigos ou auxiliá-los, e muito menos de lançar mão dos próprios haveres em favor da fraternidade. E por isso, o pobre doutrinador foi insultado e apedrejado em praça pública. Decorrido algum tempo de esforço inútil, deliberou transferir-se para a aldeia próspera, situada às margens do Eufrates, onde contava com diversos amigos, e pôs-se a caminho sem vacilar. Seguia a estrada fora, de pensamento voltado para o céu todo azul e ouro, agradecendo ao mestre as bênçãos das flores e das brisas que lhe adocicava a marcha, quando, a certa altura da zona pantanosa, surpreendeu o ardiloso crocodilo que sorrateiro e voraz rastejava ao seu encontro. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitá-lo. Recuou instintivamente, todavia 2 temíveis animais da mesma espécie buscavam atacá-lo pela retaguarda. Sabia que não longe existia pequena cabana a que poderia abrigar-se e deu-se pressa em alcançá-la. Atingindo-a, porém, reparou surpreendido que a choça fora incendiada por anônimo delinquente. Procurou a margem do grande canal próximo, onde pequena ponte lhe proporcionaria passagem para o outro lado da região. Entretanto, a ponte rústica fora arrebatada por inundações recentes. A esse tempo, outros crocodilos se haviam agregado aos 3 primeiros, e o viajor, apavorado no intuito de preservar-se, encaminhou-se para uma cova antiga não muito distante. Contudo, ao abordá-la, notou que enorme serpente lhe ocupava o fundo, apresentando-lhe agressiva cabeça. Atordoado, dirigiu-se para 2 árvores aparentemente vigorosas e tentou escapar através de uma delas. Mas, em poucos segundos, o vegetal tombou fragorosamente
restituindo-o ao chão. Escalou a segunda e repetiu-se a experiência. As raízes haviam sido destruídas por vermes invasores. Lembrou-se o convertido de certo montículo de pedras e, concluindo que algo deveria possuir para defender-se convenientemente, correu a buscá-lo. No entanto, somente encontrou sinais de trabalhadores que, sem dúvida, as teriam transportado para alguma construção nas adjacências. Ávido, buscou o terreno, ávido buscou algum elemento para a defensiva natural. Todavia, o terreno fora lavado por chuvas copiosas e não viu sequer a mais leve acha de lenha. Desacoroçoado, subiu pequena eminência com a intenção de despejar-se em algum vale, mas, alcançando o topo, descortinou simplesmente o abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Então, aquele homem que tanto se torturara fitou o céu, ajoelhou-se e, ante as feras que se aproximavam, clamou confiante: Mestre, cumpra-se no escravo os desígnios do Senhor. Nesse ponto da experiência, o discípulo, espantado, lobrigou tênue neblina, da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus, radiante e belo, que lhe disse bondoso: Não temas, estou aqui, a minha graça te basta. Forte ventania soprou célere e os ferozes sáureos, ou crocodilos, recuaram assombrados. O narrador fez demorada pausa e concluiu: Todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões serão sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano. Outros recebem um crocodilo mensal ou semanal. E muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo as experiências do avanço levado a efeito. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. E antes que os jovens formulassem as novas indagações que lhes assomavam à boca, o velhinho ergueu-se, arrimou-se ao humilde bordão, despediu-se e seguiu para a frente. Então, somos caminheiros em evolução. Também defrontamos, como esse senhor aqui, com os crocodilos. Um por semana, ou às vezes um por mês, e alguns, muitos, todos os dias. E o recurso está dentro de nós. Daí a importância de aprendermos a vivenciar as lições do Evangelho de Jesus na nossa vida. As experiências espirituais. Não só saber, mas viver na prática diária das nossas vidas. A todo instante nós temos a oportunidade de colocar em prática o nosso aprendizado. É necessário o esforço, a boa vontade e não temer, mas sim viver o bem aonde estivermos, com quem estivermos, dando e doando o que de melhor nós temos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos, dando-nos força, bom ânimo e coragem
para colocar na prática esses ensinamentos, que significa para nós a nossa evolução moral e espiritual. Então vamos agradecer a Jesus, o Mestre de todos nós, irmão bondoso e amoroso, que incansavelmente se faz presente em nossas vidas. Ele disse que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco. Por isso, Jesus, confiantes e certos de que nunca estamos sós, nós te agradecemos. E na condição que ainda nos encontramos, Senhor, de pedintes, nós te rogamos, permaneça conosco, nos inspirando, nos fortalecendo no bom ânimo e na coragem, Senhor, para conquistarmos dentro de nós o reino do amor. Auxilia-nos a não nos afastarmos da Tua presença. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.